Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 25 até o 37. E essa parábola, né, é a parábola do bom samaritano, uma parábola tão conhecida assim. E nós queremos estudar sobre ela nessa manhã e queremos também que ela não seja somente uma história conhecida, mas que ela seja praticada entre o povo cristão. Como cristãos, nós precisamos desenvolver aquilo que Deus tem falado para nós ao longo da nossa vida. E basicamente o tema principal da parábola do bom samaritano é algo muito pertinente para o momento, porquanto é o amor, né? O tema principal é esse, é a demonstração de amor. Então leamos aqui Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. A palavra de Deus diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, que mesmo nesta situação a qual nós nos encontramos, nós temos aqui ainda um meio pelo qual nós podemos cultuar ao Senhor, pelo qual nós podemos transmitir a Sua Palavra e ouvir a Sua Palavra. E nós rogamos, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor continue. Nós sabemos que o Senhor já está colocando as Suas mãos sobre a nossa nação, sobre as nações, ó Pai, ao redor do mundo. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue com as Suas mãos, abençoar, ó Pai, o Teu povo, aguardar, ó Pai, as pessoas desta enfermidade. E também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender, no meio dessa dificuldade a qual nós estamos enfrentando, esses problemas, nós entendermos o que é que o Senhor tem para falar, o que é que o Senhor tem para demonstrar através deste mal na vida de cada um de nós, na vida, ó Pai, da Sua igreja. Abençoa, ó Pai, com que a Tua igreja até mesmo possa acordar para saber que nós temos uma missão urgente, que a vinda, ó Pai, do Senhor está próxima e que em breve, ó Pai, o Senhor vai vir nos buscar. E que também, ó Pai, o Senhor, ó Pai, deseja com que a Tua igreja demonstre, de fato, um viver diferente, uma atitude diferente no meio deste mundo tão sem amor, com tanta maldade, que a Sua igreja, ó Pai, possa demonstrar amor para com as pessoas, que ela possa, ó Pai, crescer em amor, em misericórdia para com as pessoas à sua volta. E, ó Pai, ajuda-nos. Nós suplicamos ao Senhor, proteja-nos, livra-nos, guarda-nos, ó Pai, de todo mal.
e que a tua vontade, ó Pai, seja feita sobre as nossas vidas em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Ok, irmãos, nós vamos aqui então ver alguns pontos rapidinho aqui no nosso texto, falando sobre o amor ao próximo, né? O que nós vamos meditar nessa manhã aqui na parábola do bom samaritano. Veja, irmãos, que no início aqui do nosso texto nós encontramos um doutor da lei, que ele então se levanta, né, diante do Senhor Jesus, e ele então faz a seguinte pergunta, no verso 25: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante, né, que ele está com essa preocupação, mas no entanto não é uma preocupação legítima. Provavelmente ele estava fazendo isso aqui para até mesmo fazer uma tal de uma emboscada com respeito ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus Cristo até mesmo fosse preso naquele momento ali. Então não era um dizer sincero, e nós vamos ver isso inclusive no decorrer aí do nosso texto. Mas este homem, ele chega ali dizendo, né, que farei, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, né, rapidamente lhe diz: que está escrito na lei? Como lês? Aquele homem, sendo também um doutor da lei, ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia muito bem os mandamentos, até mesmo por ser ali um escriba, né? Ele escrevia ali, fazia cópias das Sagradas Escrituras ali diariamente. Então ele tinha um conhecimento muito bom com respeito à lei. Então o Senhor Jesus fala para ele o que é que a lei, né, diz a respeito disso. Como é que você lê? E no verso 27, aquele homem responde e diz assim o verso 27: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem cita a lei ao Senhor Jesus Cristo, ele sendo um conhecedor da lei. O grande problema é que durante vários textos bíblicos, né, vários momentos no ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sempre debateu com este grupo de pessoas. E ele sempre estava ali tratando com esse povo a respeito da sua hipocrisia. Amado, o grande problema deles era que eles conheciam a lei. Eles sabiam e poderiam até mesmo citar de cor a lei. O grande problema era que eles não conseguiam era viver o que eles até mesmo tinham de cor. Amado, o grande problema na vida cristã, o grande problema na igreja, muitas das vezes, é justamente esse. E não só na igreja, nós podemos dizer que é o grande problema do ser humano. É que o ser humano sabe o que é certo. Ele sabe, ele conhece o que é certo. No entanto, ele pende, né, para o mal, ele não gosta de fazer aquilo que é certo, a não ser que aquilo que ele faça esteja agradando a ele mesmo. O ser humano é um ser egoísta, nós temos que ter isso na nossa mente. O grande problema da humanidade, um dos grandes problemas da humanidade é esse, é o egoísmo. Nós estamos muito mais preocupados com a gente mesmo do que com o nosso próximo. É interessante que quando o Senhor Jesus ele fala sobre amar aqui nos mandamentos, né, o nosso Deus no decálogo ele diz: amarás o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas. E ele então vem depois para o amor, né, para com o próximo, ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas olha que não há um mandamento, né, ali taxativo sobre você amar a si mesmo. Ele está dizendo que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Por que o nosso Deus faz isso? Porque ele sabe o quanto nós somos egocêntricos, egoístas, e de fato nós amamos nós. Nós não precisamos de um mandamento para isso. Isso já está na nossa natureza, amar a nós mesmos. Nós pensamos, na grande maioria das vezes, em nós mesmos. Quantas pessoas, né, nessa fase que nós estamos passando, estão tendo atitudes completamente egoístas? Os irmãos acompanharam os telejornais e os irmãos estão vendo isso. Pessoas que estão indo aí, não só aqui no Brasil, começou essa semana,
Mas nos outros países onde a enfermidade aí chegou antes, o pessoal estão indo para os supermercados, eles estão pegando tudo que eles podem de alimento e tudo essas coisas, e eles estão levando para sua casa, achando que o mundo, né, de certa forma vai acabar, e achando até mesmo que eles não vão encontrar mais mantimentos, e isso então é a razão e a justificativa pela qual eles têm para fazerem isso, ir lá e tirar todo o alimento de dentro do mercado e levar para sua casa. Enquanto que os menos favorecidos, ou seja, os pobres, não podem fazer isso. E aí, de fato, eles precisam então recorrer em outras situações para conseguir suprir a falta, enquanto os ricos vão lá e pegam tudo aquilo que eles podem. Eu sei que pobres também, né, estão também fazendo isso, aqueles que têm uma condição um pouquinho melhor que o outro, acabam fazendo isso. Mas, esse não é o momento de fazer isso. Nós temos que pensar, né, no bem comum, o amor ao próximo. Até essa semana nós tivemos aí nos telejornais algumas pessoas que foram presas, né, até mesmo por conta dessa questão do álcool em gel, que é o produto que está sendo usado aí para manter a asepsia e até mesmo matar o vírus. Mas veja bem que esse produto, algumas pessoas estavam fazendo o seguinte, né? Teve um cidadão aí que foi preso, que ele estava pegando todo o álcool em gel dos seus concorrentes que estavam tendo, e ele comprava aquilo ali, trazia para o seu estabelecimento, e depois, como só ele mesmo tinha, então ele vendia num preço bem maior do que era para ser vendido. Eu vejo, amado, que o amor para com as pessoas é algo que está em falta. Nós sabemos que o amor para com Deus já é algo complicado na humanidade. O homem basicamente já não demonstra o amor para com Deus, o amor o qual deveria demonstrar. E muito mais ainda a questão do amor ao próximo. Então, nesses momentos difíceis, momentos de crise que nós estamos aqui enfrentando, a gente acaba por ver essa situação, que as pessoas têm ainda um grande problema com amar o próximo. Então, veja que a lei, né, ela diz justamente isso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Aqui no nosso texto ele responde, né? Aquele doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo é algo que nós necessitamos relembrar e praticar nas nossas vidas. Então, nós vamos aqui rapidinho aí no estudo nessa manhã. Vamos ver um pouco sobre esse tema. Então, olha, o versículo 27, que o doutor da lei aqui responde, a resposta dele é ao Senhor Jesus, né? E ele, então, nos ensina nessa resposta. Nós podemos aqui obter pelo menos 3 lições importantes. A primeira é que o amar ao próximo aqui é um mandamento. Não é algo que nós podemos escolher. Não é algo que nós devemos fazer. Se nós queremos, então nós vamos amar o próximo. Não, não é assim. A palavra de Deus diz aqui que isso é um mandamento. O Senhor, nosso Deus, Ele deu este mandamento, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. É um mandamento de Deus. Não se trata de uma opção, mas de uma ordem divina. Por isso é que o cristão precisa obedecer essa ordem. Por isso que o cristão deve ser alguém que vai impactar este mundo com a demonstração de amor para com o próximo, a demonstração de amor para com aqueles que estão necessitados. Então, amado, nós temos por obrigação. A palavra aqui nos ensina isso. É um mandamento de Deus e nós precisamos e devemos sim amar estas pessoas. Amar até aqueles que são menos favorecidos pela sociedade. Amar aqueles que até mesmo nos odeiam. Nós devemos amar essas pessoas porquanto é um mandamento divino. Então, esse mestre aqui, doutor, né, da lei, ele dá a resposta ao Senhor Jesus, mas é com esse grande problema que ele não consegue enxergar os ensinamentos contidos na sua própria resposta. Então, o Senhor, ele nos manda, né, amar um ao outro, é uma ordem divina, não temos opção.
Segunda lição que nós vemos na resposta desse doutor da lei, que para ele também passava despercebido, que é a quem amar. A quem amar? O texto, né, diz aí no verso 27, diz que nós devemos amar a Deus. Amar a Deus. E olha que esse amor a Deus, né, ele vem aí, depois até a lei, ela vem trazendo até a forma como nós devemos expressar esse amor para com Deus, que diz que é de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Pelo menos 4 aspectos, 4 pontos aí nos é dado com referência ao amor para com Deus e obviamente que se aplica também ao nosso próximo. Mas nós devemos amar ao nosso Deus seguindo, né, esses 4 pontos aí primordiais. Nós vamos vê-lo um pouco mais à frente aí, Deus assim nos ajudando. Então, nós devemos amar a Deus, o nosso próximo e a nós mesmos. Quando você ama a Deus, você é capacitado a amar o próximo. Amado, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente o sangue de Cristo que foi derramado sobre nós, o amor de Deus que foi derramado sobre nós, esse amor é um amor sem limite. De forma que o amor dele que veio sendo derramado sobre nós, aquela quantidade que não tem fim, deve se espalhar e pegar a todos à nossa volta. Então o amor de Deus deve ser o princípio para que nós assim possamos ser capacitados. O amor a Deus, deve ser o princípio nas nossas vidas para que assim a gente seja capacitado a amar o nosso próximo, a amar as pessoas que nos rodeiam. Então, nós devemos amar ao nosso Deus. O seu amor para com o próximo é a prova do seu amor para com Deus. Como é que nós conhecemos, João fala sobre isso, na sua primeira epístola. Ele fala como é que nós conhecemos. Uma da forma qual ele cita que nós conhecemos aquele que é de Deus é porque aquele que é nascido de Deus, ele ama. Ele ama. Ele ama a Deus, ele ama o próximo. Amados, se não há amor no cristão, se não há amor no cristianismo, então tudo é vão. A base do cristianismo, a base do evangelho é justamente o amor. Olha, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que o amor é a base do cristianismo. Se não fosse Deus ter nos amado, Ele não teria enviado seu Filho. Seu Filho não teria morrido naquela cruz. Nós não teríamos um Salvador, nós não teríamos a salvação. Da mesma forma, na questão do trabalho da evangelização do mundo. Se nós, aqueles que fomos lavados pelo sangue de Cristo, aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus, se nós não tivermos amor para com o nosso próximo, amor para com aquelas pessoas perdidas, nós não vamos demonstrar a eles a misericórdia, nós não vamos demonstrar a eles o amor ao qual nós devemos, através do Evangelho. Então, amado, o amor é a base de tudo na vida do cristão. Desde o início, na salvação, a vida diária do cristão, até a sua morte, até a eternidade, nós devemos ter como base fundamental em nossas vidas o amor. O amor. Terceira lição que esse doutor da lei ele vem nos ensinar aqui é a lição de como amar. De como amar. E essa forma qual é falada aqui no verso 27 é que nós devemos amar totalmente. Todos e todas. É sem exceção de gênero. Não importa também a questão social, se é rico, se é pobre. Também não interessa sobre isso. Não interessa a questão da escolaridade. Não interessa a questão da cor, a nacionalidade. Nada disso. Nós devemos amar todas as pessoas. E é um amor total. Olha que o texto aí, ele diz para nós, verso 27, que nós devemos amar com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças, com todo entendimento. Então, a lei aqui, ela deixa bem claro para nós a forma como nós devemos amar. Amar primeiramente a Deus e ao nosso próximo. Amar de que forma? Amar de todo o nosso coração. Todo o nosso coração.
Quando se fala sobre o amor para com Deus, amado, amar a Deus de todo o coração é sem reservas. Nós não podemos amar de todo o coração e sendo um amor somente de palavras. Ou um amor dividido, né? Deus, ele deve reinar e imperar no nosso coração e ele sozinho. Ele deve ser pleno no nosso coração. Então veja que amar ao Senhor deve ser um amor de todo o coração. E o amor para com o nosso próximo? Da mesma forma, nós devemos amar o nosso próximo também de todo o nosso coração. Isso vai fazer com que nós venhamos também a amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar a pessoa, né? Com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Entendimento está ligado na questão de que é aquilo que eu sei que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa no momento de dificuldade que ela está enfrentando, no momento da crise qual nós estamos passando. O entendimento que eu tenho, correr para ajudar aquela pessoa. O entendimento que eu tenho com Deus vai também fazer com que eu adore a Deus da forma correta, da forma daquela que eu tenho entendimento, por quanto eu tive conhecimentos bíblicos, a forma como eu devo demonstrar esse amor para com Deus. Então veja, meus irmãos, veja que aqui nós temos a forma como nós devemos amar, e olha, amar de todas as forças. Todas as forças. Interessante é sobre até mesmo o culto, né? A Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele se agrada de algo que nós venhamos oferecê-lo, mas que tenha custado a nós alguma coisa. E muitas das vezes o que nós mais usamos para adorar é o nosso Deus, e o preço, né, que nós vamos pagar maior, principalmente por ser o nosso país um país livre, laico, né, um estado laico, é justamente a questão do esforço. Às vezes nós precisamos deixar algo de lado para poder ter a adoração a nosso Deus, para demonstrar o nosso amor para com Deus. Então veja, irmãos, com todas as nossas forças. A mesma coisa se aplica com a pessoa, o nosso próximo. Nós também devemos amá-lo de toda a nossa força. Então a palavra de Deus, ela nos ensina como amar as pessoas com o coração, com a alma, com forças, com toda a nossa força e o nosso entendimento. É assim que nós devemos amar. E é assim que nós vamos demonstrar amor para com as pessoas à nossa volta. Versículo 34 e 35, nós estamos terminando, diz assim: E aproximou-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que te demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então veja, Jesus começa mostrando para esse homem, após a resposta dele, Jesus começa mostrando a parábola do bom samaritano. E ele mostra justamente aqui algumas questões interessantes, até mesmo contrastando o pecado desse homem, doutor da lei, que ele tinha no coração, porquanto o Senhor Jesus conhece os nossos corações. E ele sabe que aquele homem conhecia a lei, aquele homem trabalhava ali dentro do templo, mas ele tinha um grande problema, que era o entendimento divorciado da atitude. Ou até mesmo também o entendimento divorciado do coração, separado do coração. E, amado, não adianta termos conhecimento apenas, o conhecimento sem obras é vã. Tiago mesmo diz que as nossas fés sem obras, elas são mortas. Então nós precisamos, de fato, colocar a nossa fé, o nosso conhecimento que nós temos da palavra de Deus em prática nas nossas vidas. E aí Jesus começa contando essa parábola, e algo interessante que ele mostra aqui para nós, alguns pontos interessantes nós vamos ver nessa parábola, é a questão de que havia 2 homens que passaram primeiro do lado daquele viajante que havia sido surrado, quase até a morte, roubado, estava ali agora lançado no chão e ali quase morrendo. Passa
dois viajantes primeiro. O texto diz que passa um sacerdote e passa um levita. Ambos são representantes da religião judaica. Ambos representam, até mesmo poderiam representar a igreja. Mas de fato, amado, são duas pessoas tais como este doutor da lei. Era alguém que tem o conhecimento, mas que não tem a prática. E Jesus aqui já dá-nos a primeira lição, é de que nós não podemos ter somente conhecimento e nos privar da prática. Amado, nós devemos conhecer a palavra e nós devemos praticar a palavra. Ou então a religião é morta. Olha só, o que adianta esse doutor da lei, ele saber sobre todas essas coisas, mas no entanto, ele não viver? O que adianta eu e você conhecermos a palavra de Deus, conhecermos as coisas de Deus, mas nós não vivermos, nós não praticarmos? O que adiantaria para mim e para você conhecermos sobre quem é o Salvador, como é que nós podemos obter a salvação, mas no entanto não chegarmos ao nosso Senhor Jesus, confessar a Ele os nossos pecados, pedir para Ele que salvasse a nossa alma? O que adiantaria? O conhecimento, então, bíblico, sem ação, não serve para nada. E é a primeira lição a qual o Senhor Jesus nos dá. E aqui, o samaritano, ele foi alguém completamente diferente. O samaritano aqui, ele vai nos ensinar a forma como nós devemos demonstrar o amor para com as pessoas. E aqui o samaritano foi aquele que deu a lição ao judeu nessa questão do amor, nessa questão até mesmo de cumprir a lei. Quem era o samaritano à vista do povo judeu? Era um povo desprezível. O judeu não tinha contato com o samaritano, não queria passar perto do samaritano. Os irmãos se lembram que naquela história onde Jesus ele se encontra ali com aquela mulher samaritana no poço, ele pede para ela dar-lhe água para ele beber. Ela olha logo para Jesus, espantada ali, ela fala: como é que tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou samaritana, água? É um grande problema, porque na ideia do judeu, o judeu não tem contato com o samaritano. O samaritano é um povo desprezível, um povo que aos olhos do judeu não prestava. Então essa era a ideia. Agora aqui Jesus usa o próprio samaritano para ensinar os judeus a forma como se deve cumprir a lei e a forma como se deve viver o amor. Aquele homem samaritano, primeira questão que ele nos ensina, o samaritano ele viu a situação daquele homem caído à beira do caminho. Ele identificou a situação como sendo algo grave. Ele identificou que aquele homem precisava de ajuda e ele se compadeceu daquele homem. Ele se compadeceu daquele homem. Amado, a forma como nós vamos demonstrar amor para com as pessoas é quando nós olharmos as pessoas e identificarmos nas pessoas as suas dificuldades, os seus problemas que elas estão enfrentando. Porque nós temos no mundo hoje tantas pessoas buscando psicólogos, psiquiatras, pessoas que, na verdade, a única coisa que elas querem não é que elas estão numa enfermidade tamanha, mas a única coisa que elas estão querendo, de fato, é ouvir e ser ouvida por alguém. Nós estamos aí na era, né, da tecnologia. Nós temos um grande problema com respeito a isso, a ouvir e ser ouvido. Nós não encontramos mais pessoas para nos ouvir. Nós não encontramos tempo para ouvir as pessoas. E quando nós vamos vendo, né, a situação que o mundo está, nós vamos vendo que até muitas pessoas chegam ao suicídio justamente por isso. Esse é um dos fatos. Porque não há pessoas que olhem para elas, não há pessoas que identifiquem o problema delas e não há pessoas que se compadeçam delas. Então, o grande problema na demonstração de amor é esse. Nós estamos passando agora, nesse momento, sobre uma questão de estarmos fora, né, da socialização. Nós não podemos estar socializados por conta dessa enfermidade. Então nós podemos estar em grandes grupos, nós não podemos estar em contato com uma ou outra pessoa. Mas veja bem, amado, hoje, na era da tecnologia, nós ainda podemos ter contato uns com os outros, mesmo que à distância. Isso não é bom, isso é algo paliativo. Mas, amado,
Quando tudo isso acabar, essa crise e tudo mais, nós vamos poder de novo nos juntar, ter tempo de comunhão juntos, né? Isso é bom, isso é bem melhor do que ter contato somente via internet. Mas hoje, graças a Deus, nós temos meio, né, de que nós podemos comunicar uns com os outros. Nós podemos até mesmo expressar as nossas dificuldades que nós estamos tendo, os nossos problemas. E, por outro lado, aqueles que ouvem também podem demonstrar, né, a sua atitude de amor, de carinho, assim, através de uma oração, podendo ajudar naquilo que nós conseguimos, né, dado as circunstâncias em que nós estamos. Mas olha só, o bom samaritano, ele ensina isso aos judeus. Também o samaritano, ele gastou o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro para cuidar daquelas feridas. Veja, amado, que no caso de demonstração de amor para com o próximo, nós vamos gastar. Nós temos de ser alguém desprendido na situação, para mostrar àquela pessoa que nós de fato amamos. Aquele homem ali, ele gastou o seu tempo. Hoje, né, esse mundo capitalista que nós estamos vivendo diz que a coisa mais cara que nós temos é o tempo. Então você não pode perder tempo. Você tem que correr atrás e fazer e tal, acontecer, porque o tempo é valiosíssimo. E de fato, amado, o tempo é valiosíssimo. Mas não há nada mais valioso nesse mundo do que uma pessoa, do que uma alma, do que uma vida. O próprio Deus nos ensinou isso quando ele enviou o seu Filho a esse mundo para morrer por nós. Então, nós devemos, ainda mais como igreja, demonstrar esse amor para com as pessoas. Gastarmos, né, o nosso tempo, gastarmos o esforço necessário para ajudar aquelas pessoas, gastarmos também até mesmo dinheiro, se necessário for e se condições nós tivermos. Não adianta nós dizermos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, e de repente passa um mendigo na porta da sua casa e ele bate lá e ele pede alguma coisa, e você até mesmo tem, mas você não quer dar. Você não quer ajudar ele. Não adianta. A demonstração de amor que nós devemos dar vai nos custar alguma coisa. A esse homem custou o tempo. Aquele momento era um momento onde ele estava viajando, provavelmente, né, a negócio, esse samaritano, mas ele parou. Ele gastou o seu tempo ali. Ele colocou sua vida em risco. Poderia ser que aqueles bandidos ainda estivessem ali por perto e de repente até mesmo pegasse ele. Talvez esse também foram um dos motivos que os outros não pararam. Mas esse homem, ele olha, a vida dele não tem menos valor que a minha vida, eu vou parar e eu vou ajudar. Eu vou tentar me esforçar para fazer o máximo para ajudar essa pessoa. Então veja, amado, ele gastou tempo, ele se esforçou, não foi fácil. Ele parar ali, ele ter até mesmo, como o texto diz, né, curou ali as feridas daquele homem com azeite. Durante um tempo ele teve que ficar ali, ele gastou o tempo, ele se esforçou para colocar o medicamento daquela época, que era o azeite, sobre aquele homem, de colocar aquele homem em cima do animal ao qual ele estava viajando, de levar esse homem até uma estalagem, e lá ele gastou ainda muito mais seu dinheiro, por quanto ele pagou tudo quanto aquele homem precisou, e quando ele saiu ele falou assim, olha, você cuida dele, e se precisar de mais alguma coisa, você cuida dele mesmo assim, que na volta, quando eu voltar, eu te pago aquilo que você gastar. Mas veja, amado, há um gasto. Se nós vamos amar as pessoas, nós precisamos estar completamente desprendidos das coisas materiais. Um amor, o qual o Senhor nos ensina aqui. E terminando aí, o samaritano também fez isso sem se preocupar em ser visto ou aplaudido por alguém. Demonstrar amor para com as pessoas não requer de maneira nenhuma que nós sejamos aplaudidos. Uma dos profissionais que mais chama, né, atenção nessa questão no mundo é os bombeiros. Homens que colocam, né, sua vida em risco mesmo para salvar outras vidas. E na grande maioria das vezes, essas pessoas nem são reconhecidas.
falando sobre uma profissão que as pessoas gostam, né, de ver e amam até mesmo essa classe, né, os bombeiros. Desde criança, né, as crianças já começam a aprender a gostar. Mas, amado, a mesma atitude que eles têm deveria ser a atitude ainda com maior intensidade que o cristão deveria ter. Amar as pessoas, demonstrar amor para com as pessoas sem procurar aplausos, sem procurar holofotes. Então, o cristão, ele deve amar sem se preocupar com essas coisas. Esse bom samaritano, ele fez um ato de misericórdia e ele fez esse ato de misericórdia em secreto, com o intuito de não ser visto por homem algum, mas ser visto por Deus. Amado, quando nós fazemos a coisa certa, quando nós praticamos o amor da forma correta, mesmo que as pessoas não fiquem sabendo, Deus ele está sabendo. E Deus ele vai nos abençoar. Deus ele vai, de fato, né, louvar a atitude pela qual nós tivemos. Ele manda com que nós venhamos a proceder assim. Então o samaritano, ele viu, ele identificou, ele se compadeceu daquele homem ferido. O samaritano gastou o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro para cuidar daquele ferido. O samaritano fez tudo o que fez em secreto. Tudo o que ele fez em secreto. Então, amado, amar o próximo. Jesus, terminando aqui, nós concluímos, Jesus ensina-nos que a religião daqueles homens que estavam ali, tanto sacerdote quanto levita, a religião desses homens estava totalmente destituída de misericórdia. A igreja não pode deixar de demonstrar a misericórdia e o amor sincero para com as pessoas à sua volta. Nós precisamos, obviamente, nesse período que nós estamos passando e que vai ser um período de crise, assim como foi nos outros países, esperamos que em menor intensidade, nós precisamos demonstrar amor para com as pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos mostrar primeiramente amor para com os domésticos da fé. Cuidar dos domésticos da fé. O que é isso? Nós devemos cuidar uns dos outros. Irmão com irmão. Nós devemos cuidar assim. E depois, então, também cuidar daquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, este momento, amado, é um momento de demonstrarmos amor para com as pessoas. E concluindo ainda, versículo 37, nós terminamos. Jesus, né, termina a parábola e ele termina com esse doutor da lei. Ele diz assim: e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. O que o Senhor Jesus quer que nós façamos, né? Ele quer que nós venhamos fazer da mesma maneira com que esse bom samaritano agiu para com aquelas pessoas. O Deus quer que nós venhamos a agir da mesma forma para com o nosso próximo. Então veja bem, o bom samaritano parou a sua vida quando ninguém mais quis parar. Ele sentiu o que o outro sentiu quando ninguém mais quis sentir. E ele fez o que os outros não fizeram em prol do seu próximo. Amados, são 3 passos que nós precisamos praticar na nossa vida. Parar tudo quando alguém está em necessidade. Sentir aquilo que aquela pessoa está passando. E fazer aquilo que a Bíblia nos diz, amparando ao pobre necessitado.